E passo a palavra ao senhor Eduardo Otran, que é gerente executivo da área de abastecimento e logística da Petrobras. Obrigado. Eu queria primeiramente saudar o senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, e agradecer pelo convite e a oportunidade de estar aqui, saudar meus companheiros de mesa e a todos do presente. Tá? O professor Edu Salva fez uma abordagem bastante estratégica da questão do petróleo, né? O foco da minha apresentação aqui vai ser mais tático, né? Eu vou abordar a questão da logística no país, são pontos que preocupam bastante a Petrobras, e um cenário que a gente vem vivendo hoje por conta de um crescimento do mercado que ocorreu notadamente desde 2009. O país experimentou uma recuperação econômica acima da economia mundial como um todo, e por conta disso nós nos vimos com taxas de crescimento altíssimas para os combustíveis líquidos e enfrentando problemas de infraestrutura logística para poder abastecer o mercado como um todo. Tá? Acho que eu posso pegar ali. Obrigado. Bom, a área de abastecimento logística da Petrobras, ela é responsável por toda a movimentação de petróleo e derivados da Petrobras, tanto no país quanto no exterior. Tá? Isso... Deixa eu ver se eu consigo. Tem que... Como é que faz aqui? Já foi? Ah, tá. Bom, primeiramente eu tenho que apresentar aqui por conta de regulamentação, né? É aqui, né? Só apresentar aqui um disclaimer, né, que eu peço que vocês não tomem nenhuma decisão de investimento por conta do meu discurso. Tá? A logística de abastecimento da Petrobras ela é responsável pela movimentação de petróleo e derivados. Tá? E isso se reflete nessa cadeia de suprimento de petróleo para as refinarias brasileiras, tá? E de derivados para o mercado nacional e também exportação de excedentes derivados para o mercado externo. Então, a nossa cadeia, que a Petrobras controla, ela se inicia aqui pela transferência dos petróleos de produção nacional ou de petróleos importados para terminais da costa, a partir daí para as nossas refinarias, uma vez produzidos os derivados, isso vai, então, para o mercado nas bases de terminais da Petrobras e, em seguida, para as bases de distribuição das distribuidoras. Tá? Cabe às distribuidoras o papel de fazer a mistura, aquisição de etanol no mercado nacional e também aquisição de biodiesel no mercado nacional, para se fazer a mistura com gasolina e diesel e entregar, então, na revenda, que seriam os pós-gasolina. Tá? A participação da Petrobras é fundamental nessa cadeia como um todo no suprimento nacional, mas existem, conforme eu mencionei, não só as grandes distribuidoras do Sindicom, mas também diversas outras distribuidoras de porte relevantes espalhadas pelo país como um todo. Em termos de produção, nós temos hoje 12 refinarias que estão espalhadas ao longo da costa brasileira, a refinaria de Manaus e 4 refinarias que atendem ao mercado aqui do Sudeste e São Paulo. A gente vai ver mais à frente, né, que a gente tem uma situação bastante assimétrica em termos de produção de derivados e o consumo do mercado nacional. Em termos de terminais e dutos, a Petrobras tem terminais ao longo de toda a costa também. Tá? Os terminais em azul são terminais operados pela Petrobras da Transpetro e os terminais em amarelo são também da Petrobras da Transpetro, mas são terminais terrestres. Tá? Então, a gente tem aqui ao longo do Osbra terminais que saem de São Paulo vão até Brasília. Na Bahia, um terminal que sai da Relan e vai até Itabuna e Jequié. E um poliduto aqui que atende ao Paraná e Santa Catarina. Tá? E em São Paulo existe, obviamente, uma grande concentração de terminais terrestres para a distribuição do mercado aqui e o terminal de Santos e São Sebastião para a internação tanto de petróleo como derivados. Existem também operadores privados, são companhias que possuem terminais aquaviários e terminais terrestres que muitas vezes a Petrobras contrata a capacidade nesses terminais para complementar as nossas necessidades em termos de distribuição de derivados, basicamente. Toda logística de petróleo, ela pertence à Petrobras. A gente entende que a logística de
transporte de petróleo e entrega nas nossas refinarias é um ativo estratégico para garantir o suprimento de petróleo às nossas refinarias. Tá? Aqui entram os outros atores, né? Atores de distribuição, e aqui a gente percebe já uma capilaridade maior, né? E uma capacidade de atendimento ao interior do Brasil. Então, é fundamental essa estrutura secundária aqui das distribuidoras, tá? Para que a gente possa efetivamente atender a todo o mercado nacional. Bom, o que eu vou apresentar aqui agora, de forma bastante rápida, é um trabalho que está sendo, parte de um trabalho que está sendo desenvolvido pela ANP, obviamente em conjunto com a Petrobras e outros atores da indústria, onde a ANP está mapeando no país quais são hoje os grandes gargalos logísticos que existem, tá? Que nós estamos vivendo por conta desse crescimento bastante acelerado. Esse mapeamento da ANP ele começa na região norte e vem seguindo, né, até o sudeste. Tá? Antes de falar exatamente sobre os fluxos logísticos, sobre os gargalos logísticos, eu vou abordar aqui a questão que eu tinha comentado anteriormente do balanço volumétrico do país. A gente percebe aqui que nós temos produção no sul e sudeste, na Bahia, e mais recentemente com a refinaria de Guamaré, da RPCC, produção nesses estados. E aqui, todos os estados vermelhos são estados que necessitam de receber produto para cá. Isso, então, causa uma necessidade de movimentação de derivados no país bastante grande, tá? Onde o mercado tem que ser atendido através desses fluxos logísticos. Tá? A grande movimentação ela se dá aqui por mar. Né? Como eu tenho excedentes no sul e no sudeste, eu transfiro grandes volumes para o nordeste. Né? O déficit de produção da Petrobras ele é atendido por importação e ele tem que entrar aqui por São Luís e tem que entrar por Belém também, Amapá. E a gente faz uma navegação no Rio, chegar até Manaus e poder atingir essa região por via hidroviária. Tá? Além da questão do transporte marítimo, a gente tem também algumas facilidades de utilização de ferrovias. Eu posso, a partir da Refap ou da Central Petroquímica, por ferrovia, atingir outros mercados. Tá? Na região Nordeste se repete a questão da ferrovia, elas podem ser utilizadas. Tá? No Centro-Oeste eu tenho o poliduto do Osbra, com uma ferrovia que segue aqui ao longo do Osbra e também ferrovia que me leva para o interior do país. Tá? E, como eu tinha comentado, na região Norte e Nordeste, basicamente o grande meio de transporte é o modal via hidrovia. Tá? O grande acesso, na verdade, ao mercado de Porto Velho, em Rondônia, é o Rio Madeira, saindo lá da REMAN. Tá? Bom, seguindo agora a questão dos nossos problemas, né? Vamos entrar no nosso dia a dia, né? Como é que a gente enfrenta essa realidade. A hidrovia na região norte, ela possui uma série de dificuldades para utilizar esse modal. Nós temos aqui o aparecimento chamamos de pedrais, né? Que dificultam a navegação. Os bancos de areias nos rios da Amazônia, eles se movem, eles são de difícil mapeamento, às vezes a navegação ela é muito lenta, porque você tem que ir, na verdade, com às vezes uma pessoa na frente, mapeando onde estão os bancos de areias, e até a questão de fumaça de queimadas que dificulta a visibilidade também. Tá? O Porto de Miramar, a gente tem dificuldade em termos de profundidade, a operação ela é saturada, eu tenho só 2 terminais para uma necessidade de suprimento muito grande. Lá eu tenho uma dificuldade muito grande que eu atraco navios de gasolina e diesel a cada 2 dias com 1/3 da carga por conta da baixa profundidade do porto. Santana, que é no Amapá, a gente basicamente abastece, mantém o navio atracado no terminal o tempo todo, porque eu não tenho tancagem em terra, e eu chego com o meu navio lá e abasteço essa balsa para depois ela alimentar as barcaças das distribuidoras. Né? Itaqui, em São Luís, é o grande porto de recebimento de produtos importados, porque é o porto onde eu tenho mais números de pias de atracação e eu tenho calado, suficiente para receber navios grandes com grande volume de importação. Tá?
Mas esse terminal aqui é um terminal bastante congestionado, um porto bastante congestionado, quando a gente divide, né, esse porto com carga seca, carga geral, granéis sólidos, e muitas vezes navios da Petrobras têm que ser retirados antes do final da operação para dar lugar a outros navios, né? O Porto de Mucuripe, em Fortaleza, nós temos aí uma determinação do Estado do Ceará de que as distribuidoras devem sair de Mucuripe e devem ir para o PECEM. Isso é um projeto que está em andamento, está sendo conduzido pela BR com outras distribuidoras, e a Petrobras está apoiando essa migração, ou seja, a Petrobras vai garantir o suprimento em PECEM, o que é bom para a Petrobras, porque PECEM é um porto de maior capacidade, melhor calado, melhora o suprimento. O Porto de Cabedelo tem poucos berços, tem limitação também de calado. Suape, nós agora com a implantação da RENEST fizemos aqui uma expansão no porto, colocando 2 pias adicionais para poder receber petróleo e também fazer o carregamento de derivados. Esses pias estão já quase prontos para iniciar a operação. Maceió também temos um pier apenas, tá, que causa a gente ter que levar navios com pouca carga e fazer abastecimentos consecutivos. Tubarão em Vitória é um porto, é um mercado crescente do Espírito Santo, é um terminal operado pela Vale do Rio Doce, e aqui tem uma característica interessante. Aqui tem um pier de atracação aqui, outro aqui, onde opera os navios da Vale. Então, toda vez que tem um navio Vale Max operando, eu tenho que tirar o meu navio de derivados, que fica aqui bem na parte interior da atracação, tá? Existem aqui problemas também de maré, quando não é bem maré, quando as ondas ficam acima de 50 centímetros, eu tenho que interromper a operação também. Então, é uma operação bastante complicada aqui em Vitória. Tá? Porto de Santos, extremamente congestionado, todo mundo sabe a realidade de Santos, tem questões de assoreamento também, é um ponto complicado, e é um mercado que cresce bastante. O mercado de São Paulo tem um efeito de crescimento bastante grande, Santos é um ponto onde nós temos preocupação. Tá? Paranaguá também tem um pier disponível aqui para a Petrobras. Hoje a gente tem uma utilização bastante alta e é um porto público também, não é dedicado à Petrobras. Muitas vezes temos que compartilhar os suprimentos de combustíveis com outras cargas. E, finalmente, no Rio Grande, ao sul do Rio Grande do Sul, e esse aqui também é um terminal público que não é exclusivo de derivados. Muitas vezes temos dificuldades aqui. Tá? Essa passagem aqui, com o material levantado pela ANP, ela tem uma mensagem aqui bastante importante, que eu costumo colocar. A gente fala muitas vezes em necessidade de investir em tancagem. Isso aí é uma necessidade. Nós temos hoje poucas tancagens ao longo da costa brasileira. Tá? Mas de nada adianta investir na tancagem se eu tenho o gargalo, que é o porto. Né? Eu vou passar a ter mais tancagem, mas eu não vou conseguir encher essas tancagens. Então, eu diria que hoje o nosso maior gargalo, e onde nós temos que ter realmente dar uma solução de curto prazo, é a questão dos nossos portos. Nós temos que ter uma operação mais eficiente nos portos, mais piers de atracação, para suportar todo o movimento, não só de combustíveis líquidos, mas de como todos os outros tipos de carga que nós vimos experimentando aí no país nos últimos anos. Tá? E como é que a Petrobras vem enfrentando essa realidade aí? Né? Como é que a gente vem abastecendo esse mercado? A nossa cadeia, como eu tinha colocado anteriormente, ela começa na produção de petróleo nacional. Né? A partir daí, eu transporto tanto o petróleo nacional como o petróleo importado e os derivados importados, e também faço exportação. A gente hoje, embora tenha que importar petróleo, eu também exporto petróleo por questão de qualidade. Processamos esse petróleo nas nossas refinarias e fazemos as entregas. Aqui eu só queria comentar o seguinte: nosso mercado hoje está na faixa de 2.200.000, 2.300.000 barris por dia. Mas se eu tirar uma fotografia da cadeia da Petrobras, dessa cadeia aqui, e eu somar o quanto está sendo transportado em cada arco logístico, esse número é cerca de 6 vezes maior. Ou seja, a Petrobras tem uma gestão hoje
de cerca de 12 a 14 milhões de barris de petróleo que estão se movimentando nesses diversos trechos dessa cadeia, né? Bom, nós abastecemos, nós garantimos atendimento ao mercado nacional em termos de volumétricos de derivados em todos esses pontos, né? E como os senhores podem ver, eu comentei anteriormente que a infraestrutura das distribuidoras é fundamental, porque elas estão localizadas aqui para dentro, né? As bases secundárias, né? A Petrobras entrega nesses pontos de venda e entrega nas bases primárias das distribuidoras, e a partir daí as distribuidoras fazem a internalização desses produtos, notadamente por caminhão, tá? Muito pouco por ferrovia, o que é uma outra grande oportunidade de infraestrutura para o país, desenvolver as ferrovias no país. Hoje, basicamente, a nossa internação e atendimento ao mercado das distribuidoras é feita por caminhão, tá? Nós temos 12 refinarias e 33 polos de venda. Em todos esses polos de vendas, nós entregamos diesel e gasolina. Bom, eu tinha comentado sobre o crescimento que acho que só o país já experimentou, talvez na história do mundo, um crescimento dessa magnitude, que foi logo após a crise de 2008. Se eu olhar o crescimento de gasolina e diesel no país de 2012 a 2009, o consumo de gasolina cresceu 76% e o de diesel 27%. Se eu olhar 12 para 11, gasolina 20%, diesel 7%. Em termos do primeiro trimestre que já encerrou, mesmo assim a gasolina vem aqui a 7% de crescimento e 6% do diesel. A Petrobras sempre trabalhou, até 2009, com um crescimento de combustíveis líquidos muito correlacionado com o PIB brasileiro, né? A gente tinha um PIB de 5%, o derivado crescia 4%, 6%, alguma coisa muito correlacionada. A partir de 2009, essa correlação deixou de existir e a gente vem experimentando esse tipo de crescimento, né? Ano passado, como eu disse, nós tivemos um PIB de 1%, com um crescimento de derivados ainda na faixa de 15%, aí se eu considerar diesel e gasolina. Para esse ano, a gente espera um crescimento de gasolina de 4,5%, e diesel 4,5% também. Quer dizer, nós esperamos alguma coisa mais correlacionada ao PIB, mas pode ser que novamente a gente venha a ser surpreendido por um cenário diferente. Isso refletiu, então, se a gente olhar ao longo dos anos, né, a cada ano o consumo cresce, né, de gasolina e diesel, sempre com essa curva aqui, né, 2012 bastante acima de 2011. Nós tivemos um pico de vendas em outubro de 2012, houve uma preocupação muito grande, especialmente no final do ano passado, né? Depois, na época do Carnaval também, se a Petrobras seria capaz de suprir todo o mercado ou se a infraestrutura logística suportaria suprir esse mercado. Nós conseguimos suprir, a gente não vê um risco iminente de se chegar a uma situação em que não seja possível suprir o mercado, mas, obviamente, se nós continuarmos com esse tipo de crescimento, talvez em 3, 4, 5 anos, se não houver os investimentos em logística portuária e em tankagem, nós começamos a ter algum tipo de problema. E esse ano, em 2013, nós tivemos aqui um crescimento bastante alto do consumo. Em janeiro, nós atribuímos a isso a talvez conservadorismo das distribuidoras para garantir o abastecimento, né? Na verdade, anteciparam pedidos para ter estoques para enfrentar um janeiro e fevereiro aí com o Carnaval e, eventualmente, talvez uma aposta de que os preços iam subir e aí uma antecipação de pedidos para ter preços menores, tá? Mas a gente vê que, na média, a gente está acima do ano passado. Eu não tive a oportunidade de pegar o dado de abril, mas o abril ficou muito em linha com março e nós estamos apostando aqui que maio é um mês de crescimento por conta da safra, que a gente deve estar aqui acima dos 7 milhões também ainda em maio. O que a Petrobras está fazendo para fazer frente a esse crescimento? Primeiro, aumentar a produção nas refinarias, tá? Através de ações de refino, para desengargalar o refino, nós conseguimos, no ano passado, aumentar a produção de gasolina em 31% e o diesel em 23%. Mas, mesmo assim, mesmo aumentando a produção, como o mercado cresce muito, as importações também cresceram. Então, nós tivemos aqui um aumento de importação, chegando a um máximo de importação aqui no mês de outubro, como eu tinha comentado,
de 1.344.000 metros cúbicos no mês. Tá? A média do ano foi de 173, com o mínimo de 212. E a gasolina chegou ao máximo aqui, que foi em dezembro, que é o mês de férias, onde há maior consumo de gasolina, chegou a 769.000 metros cúbicos. Esses foram valores de pico e nós não experimentamos até o momento esse tipo de importação ao longo de 2013. Tá? E algumas ações pontuais que bom, isso aqui ainda é estrutural, são os investimentos que a Petrobras faz hoje na ampliação do parque de refino, na carteira consta RNEST e Compes primeiro trem, que vai aumentar a capacidade de refino da Petrobras em 400 mil barris dia. Existem avaliações de refinarias Premium 2 e o segundo trem do Compes, trens de 300 mil barris para acrescentar mais 900 mil barris por dia de capacidade. A carteira de adequação de diesel e gasolina, basicamente com HDTs para produção de diesel de baixíssimo teor de enxofre, diesel S10, que é o consumo que vem crescendo no país. E a gente vem também ampliando a frota de petroleiros, na verdade modernizando a frota nacional. Tá? E na região norte, iniciamos uma operação de tankagem de Itacoatiara, um terminal privativo que hoje a Petrobras está operando, mas que vai ser passado para a operação das distribuidoras. E o terminal de Itacoatiara dá uma vantagem muito grande, que ele fica em frente ao Rio Madeira. Então o suprimento vai passar a ser feito diretamente para Porto Velho do terminal de Itacoatiara e outras bases secundárias que as distribuidoras têm. Isso alivia o suprimento de Manaus e não requer mais que os navios da Petrobras tenham que vir até Manaus para fazer o suprimento. Eles podem parar aqui em Itacoatiara e podem chegar lá cheios. Nós passamos a suprir também gasolina Macapá. Tivemos um evento de um problema pontual de suprimento de gasolina no Amapá no passado. Isso aí foi uma ação que já vinha sendo planejada pela Petrobras, que melhorou o abastecimento de gasolina na região. Estamos com uma operação já aprovada para iniciar esse mês agora, de fazer operações de transbordo em Pecém, no porto de Pecém, que vai permitir trazer navios grandes de importação e transbordar para navios menores, aliviando São Luís. Como eu tinha comentado anteriormente, como o Porto de São Luís é um porto bastante congestionado, nós vamos trazer parte das operações para cá. Isso é uma forma de utilizar a infraestrutura existente e melhorar o suprimento no Nordeste. E na região sul, nós começamos a operar em Paranaguá com terminais de terceiros também, oferecendo produtos em Paranaguá. Anteriormente, todos os produtos da Petrobras eram oferecidos na Repar e eu tinha que levar esses produtos até a Repar. Hoje, a gente aproveita uma infraestrutura existente de terceiros e já oferecemos os produtos lá em Paranaguá. Cabe agora às distribuidoras pegarem os produtos aqui, comprarem aqui e levarem para o interior do país. Tá? E todas as vezes que é necessário também, a gente pode usar infraestrutura de terceiros aqui mais ao sul do país. Tá? Bom, eu já comentei das refinarias Premium, que de alguma forma vão preencher aquela lacuna de produção de derivados no Nordeste que a gente tem. Tá? Isso aqui são algumas fotografias dos empreendimentos que já estão em andamento. Tá? Então, basicamente, esse era o enfoque que eu queria dar, bastante tático, né? Com uma visão do quais são os problemas que a gente enfrenta hoje e o que a gente está fazendo para contorná-los. Muito obrigado. Muito obrigado.